voltamos com o Leonardo Mesquita, vice-presidente da Cury, que estava falando para a gente do lançamento que está acontecendo lá no Porto Maravilha, que está sendo um sucesso. Tem decorado também, não tem, Leonardo? Tem decorado, sim. E aí eu queria saber o seguinte, e os investidores também estão interessados nessa nova etapa, nesse novo empreendimento que você falou que tem unidades até de 3/4, não é isso? Olha só, a gente teve também uma parcela de investidores no Rio Wander e enxergou que existe realmente um movimento de pessoas que enxergam ali na região como um bom local para aluguel. E aí também com base nessa análise dessas regiões centrais que a gente citou, como Glória, Lapa, Catete, São Cristóvão, a baixa, o volume baixo de unidades com esse perfil de unidades pequenas, bem estruturadas, com uma boa infraestrutura, com condomínios bons para você poder usufruir. A gente sim teve no Rio Wander e acredita que vai ter uma parcela interessante de investidores, tanto que a gente até trouxe uma novidade muito comum até em muitos empreendimentos de São Paulo, que é uma plataforma, nesse caso chama-se Charlie, a plataforma que a gente trouxe como parceira, que ela é uma empresa que faz todo o enxoval da unidade, do ponto de vista de entrega, para deixar ela com uma cara de um hotel, e ela faz também a gestão disso. Quer dizer, a pessoa vai entrar no aplicativo, ela vai reservar, 3 dias. Ela vai chegar lá, a chave dela vai estar lá disponível com uma pessoa, deu algum problema, ela vai ter um telefone para ligar. Então, assim, é uma gestora efetiva dessa unidade que vai ficar fazendo ali, através desse aplicativo, o aluguel. Como se fosse, obviamente, um Airbnb, mas dentro de uma plataforma exclusiva, no qual ela não vai ser só uma gestora de ligação entre você e o cliente, mas também de manutenção, limpeza de todo o seu apartamento. E aí não precisa, assim, o proprietário, quer dizer, o investidor que comprou uma unidade, né, com vocês, e ele optou por colocar nessa gestão, ele não precisa se preocupar com nada, óbvio, né, o acordo entre a empresa que vocês contrataram para fazer essa parte que é toda digital, que vai facilitar em muito, vamos supor, o inquilino que vai estar, né, usufruindo desse imóvel. Agora, deixando até claro o seguinte, a gente trouxe essa plataforma como um plus. A pessoa pode aderir ou não, é um diferencial, porque a gente tem visto que em São Paulo isso tem se tornado cada vez... A gente trouxe essa plataforma que já tem um pool aí de mais ou menos uns 500 apartamentos em São Paulo, e tem outras em São Paulo que fazem esse mesmo serviço. O Rio ainda é um pouco carente desse tipo de serviço, que faz com que dê muita facilidade para as pessoas. Obviamente, são valores normalmente um pouco mais baixos que os hotéis, e eles conseguem ter uma rapidez e uma valorização, obviamente, do que daquele caso que você faz uma locação de 3 anos e você acaba perdendo ali essa rotatividade. Mas, como eu falei, é uma opção, e a gente só está trazendo isso porque realmente a gente enxergou que existia esse perfil de cliente lá. E também uma outra, até porque pelo produto onde né? Ali, como a gente já falou, enfim, no primeiro bloco, todas as vantagens que se tem no entorno e que realmente é o que você falou, precisa de gente para a região está prontinha, né? Não é preciso levar um monte de coisa, transporte, fazer viaduto, não, ali já está tudo prontinho, o que falta é as pessoas, e pelo que vocês foram termômetro em relação a isso, quebrou-se paradigma, né? E aí agora a gente também está vendo o outro lado, que é o Reviver Centro, que fica próximo, mas são propostas que eu digo assim, em termos de benefícios, incentivos, né, que a Prefeitura do Rio tem feito e que você vai contar para a gente, se Deus quiser, em primeira mão, que eu sei que tem coisa boa vindo também lá no Reviver Centro. E eu queria falar só mais um pouquinho da área de lazer para essa região, assim, com a pandemia, vários questionamentos foram feitos, até porque ficamos isolados, as áreas comuns dos prédios ficaram fechadas, enfim, depois foram reabertas. Mas é importante, mesmo todo o entorno tendo o lazer, vamos dizer assim,
mas é importante também ter espaços de lazer dentro desses empreendimentos, correto? Isso também, as pessoas sinalizavam isso quando fechavam a compra? Eu acho que, assim, fica muito claro que você hoje, quando a gente fala lazer, eu acho que também a gente fala de serviços que no fundo, você tendo volume de condomínio, você acaba compartilhando e tendo um benefício econômico. Sim. Exemplo, a gente tem, você hoje um condomínio ter uma boa academia, eu acho que é um benefício econômico para todos, porque você vai estar deixando de pagar uma academia externa. Então, e tendo que sair, né? E tendo que se locomover, enfim, para ir até a academia. Então, assim, já é um benefício. A gente tem coisas como, por exemplo, a gente tem dentro dos nossos condomínios, um mercadinho, que é uma área onde a gente disponibiliza para um mercadinho, que possivelmente o condomínio vai locar e gerar alguma... Além da facilidade do condomínio ter ali a pessoa, você poder descer e comprar alguma coisa, você também acaba gerando uma renda para o condomínio, porque, obviamente, alguém vai gerir isso e locar isso. Então, são esses tipos de serviços. A gente tem outro serviço também dentro desses condomínios que são... a gente tem oficinas, que a gente chama. O que é uma oficina? Uma oficina é uma área onde a gente disponibiliza o condomínio, ele já recebe equipado com ferramentas, com vários tipos de coisas que você, por exemplo, você tem que ter furadeira na sua casa. Então, assim, você tiver dentro do condomínio uma área equipada com as ferramentas que você precisa, você não precisa comprar isso. Sim. Você vai usar uma vez na vida. Isso que eu ia falar, usar então, assim, de vez em quando, né? Não precisa. E até dentro dessa oficina, por exemplo, a gente disponibiliza uma área para que, de repente, você quer fazer um reparo de alguma coisa, você pode descer e fazer o reparo lá fora. Como também existe uma área de limpeza de pets. Então, assim, também é mais uma coisa que você está na sua casa, você tem o seu animal, você pode levar lá, limpar, do que você ir na rua, fazer, acontecer. Então, assim, acho que a gente tem ido para caminho de coisas que, obviamente, tem o lazer tradicional, que você tem que ter aquela brinquedoteca, você tem que ter o salão de festa, são coisas que são tradicionais. Uma piscina, né? A piscina, obviamente, que são o lazer tradicional. E tem, eu acho que hoje, o serviço, que quando ele é bem compartilhado, ele acaba gerando um benefício para todos, do ponto de vista de economia, realmente, para que aquele serviço não fique, a gente consiga distribuir entre todo mundo, entendeu? Acaba sendo diluído e o preço o condomínio não vai pesar tanto no bolso e ele tem todos esses serviços a seu dispor. Agora, dá para falar para a gente o preço a partir de quanto custa uma unidade do empreendimento novo? Ele está saindo hoje em torno de 230 até 560, porque a gente tem unidades que vão das menores até o 3/4. Tá. E bom, no local tem apartamento decorado. Quem quiser sim. Né, conhecer. Aí eu queria te fazer uma outra pergunta. A Cury, para esse ano, vai continuar investindo na região central, né, enfim, até em outros lugares do centro do Rio, sem ser o Porto, o Recreio ou a Zona Norte? O que vem pela frente aí que você pode contar para a gente? A gente com certeza, o Porto é um lugar onde a gente tá e quer continuar fazendo coisas, até porque que a gente não só pelo que a gente viu lá, mas acabou que a gente também acabou virando uma referência ali em relação a empreendimentos. A gente tem realmente mais algumas coisas para acontecer no Recreio, que vão acontecer aí durante o ano, mas eu acho que a gente tem também na Zona Norte algumas coisas legais na Zona Norte para sair. Mas eu acho que o grande que a gente brinca aqui, que é tão icônico quanto foi o Rio Wander, quando a gente anunciou. A gente tem sim um empreendimento para ser lançado dentro do Reviver Centro, ali na Presidente Vargas, que a gente acredita que vai ser muito legal, vai dar continuidade a essa ideia da prefeitura aí de povoar cada vez mais o centro da cidade. E esse empreendimento do centro também, eu queria perguntar para vocês, por exemplo, vocês vão ter lazer como pet, porque
No ano passado, eu conversei entrevistei o Fajardo, e a gente estava falando de serviços que no centro ainda não tem, por exemplo, pet shopping. Tem, mas é muito pouco, e coisas que... Porque precisam de gente, precisam movimentar. Exato. E vocês já no Porto já colocaram espaço para pet, né? Seu animalzinho, para a pessoa que tem um animalzinho de estimação ter lá, poder, né, fazer todas as atividades necessárias ali com seu pet, tudo direitinho. Isso no novo da Presidente Vargas, vocês também vão colocar esse tipo de lazer lá, espaço de serviço? Obviamente a gente tem, sim, alguns dos serviços, inclusive o PET é um. Obviamente a gente não vão ter outras coisas. A gente vai, como o terreno é menor, a gente vai ter não todo, mas grande parte do lazer na cobertura. Então a gente vai ter piscina na cobertura, vai ter academia na cobertura e vai ter mais algumas áreas, como a área de oficina que eu comentei, vai ter uma área pequena de pet. Acho que nesse não vai ter o mercadinho, porque também já o próprio condomínio vão ter 3 lojas embaixo. Então, eu acho que assim, foi como você falou, talvez a gente fez uma brincadeira lá de esse empreendimento. Eu acho que ninguém vai morar. Acho que tinham mais de 60, no raio de 1 quilômetro, tinham 60 agências bancárias, tinham, sei lá, 70 restaurantes. Assim, a quantidade de coisa em volta ali é porque a pessoa, imagina o seguinte, você vai conseguir. O que você precisa da sua vida? Se você quer, sei lá, você quer alguma coisa, você tem o Saara. Para atravessar a rua, você tem 2 pastéis do Saara com tudo. Você quer o problema que você quer resolver o Detran, você atravessa a rua, você vai para o Detran. Então, assim, o que você precisa, entendeu? Então, realmente, talvez seja o local onde as pessoas vão ter o maior volume de serviços que a gente praticamente na palma da mão, né? Praticamente. Exatamente. É só atravessar a rua. E, assim, esses vão ser quantas unidades? São 360 unidades. E também vão ter unidades até 3 quartos ou vão ser Não, vão ser até 2 quartos. Até 2 quartos. E vai ter opção de vaga. Olha eu aqui especulando, perguntando um monte de coisa. Não, ali não vai ter vaga. Porque realmente ali não tem como. Mas também, de qualquer maneira, ele tem metrô, tem ele, na verdade, o que eu posso adiantar é o seguinte, não é que ele vai ter metrô. Ele vai... Se a pessoa não prestar atenção, ela pode cair dentro do metrô. Ela vai sair de casa, o metrô está a entrada em frente à entrada do metrô. Quer dizer, bem coladinho, ou seja, realmente isso aí. E vocês vão fazer decorado no local? Já tem uma noção de preço? Vai ser lançado? Vai ter um decorado, sim, mas ele vai ficar, até por uma questão de espaço, a gente vai aproveitar toda a estrutura que a gente tem ali já no stand do Rio Energy, vai ter mais um decorado lá na região. Tá, e já pode falar em termos de preço, assim, uma estimativa? Ele vai seguir o padrão dos outros, do segmento econômico também? Tá, né? Vai ser um preço muito acessível. E óbvio, aí por falar em preço acessível, eu queria até perguntar isso para você. Você acredita que esse ano... Temos eleições, já sabemos, já passamos por isso em outros anos, o foco não é esse aqui, a gente não fala de política, e sim é só entender o crédito imobiliário. Por exemplo, a Caixa teve o balanço recentemente e foi o maior resultado que eles tiveram, né, em termos de concessão de financiamento imobiliário, residencial principalmente. E vocês atuam muito com a Caixa Econômica. Esse ano também a estratégia é continuar com essa parceria com a Caixa? Sim, assim, acho que a Caixa, a gente, independente dessa história do dentro ou fora ou do lado do programa, assim, a gente tem a Caixa como grande parceiro e vem desenvolvendo com eles há anos, e sabe, a verdade é que a Caixa Econômica, enquanto agente financeiro, não tem ninguém com a capacidade de operacional que a Caixa tem. Então, isso para a gente é um diferencial e, assim, mais do que falando, as pessoas costumam muito falar de taxa, de não sei o quê, mas a capacidade operacional da Caixa em tratar, principalmente, empreendimentos, por exemplo, com 793 unidades, como é o Rio Energy,
você precisa de um banco que você tenha capacidade de operação, gente. Eu sempre falo o seguinte para as pessoas, quando as pessoas perguntam por que da Caixa. Eu falo o seguinte: se você sair agora da sua casa e for para qualquer agência da Caixa Econômica, vai ter alguém lá que sabe fazer um crédito imobiliário. Se você for para qualquer outro banco, você vai receber um telefone para você ligar para uma central que vai ligar, vai atender. Então, assim, eu acho que o crédito imobiliário está muito na veia da Caixa Econômica, dos seus funcionários, da estrutura, da forma como eles se desenvolveram durante anos. Então, isso faz com que eles tenham essa liderança aí, entendeu? Exatamente, são quase 70%, se não me engano, né? Chega a 70% de concessão de crédito imobiliário no país, né? É muita coisa. E assim, é óbvio que o foco deles é mais o econômico, mas eles atendem todos, né? Enfim, até o alto padrão, e muita gente preferiu até financiar, que a gente acompanhou, a ter que se descapitalizar em alguns momentos aí que nós passamos. Mas assim, e além do centro, que você já deu essa novidade aí para a gente lá da Avenida Presidente Vargas, tem mais alguma coisa na Zona Norte nesse primeiro semestre ou trimestre? A gente tem no primeiro semestre, sim, um lançamento ali para a região muito próximo ao Norte Shopping. Que também é uma localização ali privilegiada também, né? Sim, bem legal. E tem outro para o Recreio previsto também? Tem. A gente está mais para frente aí. Acho que deve ser o segundo ou terceiro trimestre, talvez a gente já tenha o próximo lançamento lá. A gente está chegando ao finalzinho, eu queria te fazer uma outra pergunta em relação assim, você já falou que tem um mix, né, assim, pessoas de várias regiões do Rio, enfim, do estado, que compraram com vocês e, consequentemente, vão continuar comprando, né, esses outros. E o jovem tem feito essa aquisição? Vocês têm pesquisa sobre isso? Tipo faixa etária? Ou também é bem mesclado? O jovem, assim, obviamente, assim, a gente tem uma faixa de idade aí entre 25 e 35 como sendo muito forte compradora. Tá? Muito forte, essa 25 a 35 anos sejam os grandes puxadores aí. E a gente tem muitos ainda jovens casais, entendeu? Às vezes com filho ou sem filho, mas esses também são os grandes... a grande massa, e obviamente, como você falou, a gente aparece os investidores e aí a questão de idade deles a gente não consegue capturar muito, porque Sim. Aí às vezes você vê pessoas muito jovens comprando apartamentos numa condição que você sabe que talvez tenha alguém por trás ali, então assim, o investidor ele fica um pouco mais difícil de capturar esse tipo de informação, e também a gente acaba não tendo esse dado tão preciso, entendeu? Mas eu diria que o jovem casal, essa faixa etária 25, 35 anos, continua sendo o grande ainda. Eu acho que ali, assim, é o primeiro grande passo ali da casa própria, sabendo que vai fazer uma aquisição, vai pagar durante 20, 30 anos. Eu acho que esse é o grande público-alvo. Tá, e também tem a valorização também da localização, né? Por o empreendimento estar num local muito privilegiado, né? E se Deus quiser, quando estiver pronto, vai valorizar ainda mais, não só o empreendimento, como todo o entorno também, acredito eu. Você vê que ali uma região está ficando muito legal. Você tem aquele largo, o Largo de São Francisco da Prainha, tem repetida a vida, assim, mais uma vez ganhou agora mais o bar lá, o principal bar, ganhou mais um prêmio lá. Então, assim, é uma região que está cada vez mais na moda aí em relação ao turismo. E de fato, quando você vai lá, quem hoje... Eu acho que o que acontece um pouco com o carioca, ele tem um turismo muito voltado para a Zona Sul. Mas quando você hoje pega e vai o turista de fora vai, mas o carioca, se ele for hoje na Praça Mauá, a Praça Mauá talvez para mim seja um dos lugares mais agradáveis do Rio de Janeiro. Você está ali na Praça Mauá com o Museu da Manhã, o mar, a Orla Conde, é de uma assim, você encontra isso em poucos lugares do mundo. Então a gente não está sabendo talvez aproveitar isso que Exato. A gente tem na mão.
Exato, então, a gente vai lá fora, aproveita lá fora, mas esquece que a gente, se bem que com a pandemia o que a gente está vendo é que a gente está se redescobrindo, né? Tanto que o turismo interno tem crescido bastante, porque realmente está fazendo, a gente tem tanta beleza e ali tão pertinho, e até assim, eu acho que o público também da terceira idade, também é uma ótima opção, morar num condomínio também, eu digo assim, vocês atendem todas as, não só o jovem, mas vai sim, até é que eu acho que esse comprador, ele acaba vindo e chegando, talvez, nos imóveis, quando eles ficam prontos, eles vão lá, fazem a aquisição, mas eu acho o seguinte, tudo isso que eu falei em relação àquela região, e é uma região, quando você vai ver o volume de pessoas que efetivamente moram ali, é ridículo, é muito baixo. Tem uma quantidade, assim, ínfima de pessoas que efetivamente moram naquela região. E sendo que talvez seja um dos lugares, assim, eu não conheço outro centro de metrópole, porque quando a gente fala ali do centro do Rio, está falando do centro da região metropolitana. Sim. Então, sei lá, 12 milhões de pessoas, você tem um centro daquele com uma área urbana tão com muita área disponível e com tão pouca gente efetivamente morando. Sim, com certeza. Olha, muito obrigada. A gente chegou ao final do nosso programa. Que você possa voltar mais vezes e que a gente possa, em breve, até fazer uma entrevista lá no estande para conhecer o decorado. Tá Conhece bom? logo os dois, do Rio Energy e do nosso próximo Pois lançamento. a gente vai fazer o próximo bate-papo, vai ser lá, então, para a gente estar em primeira... A gente já deu em primeira mão aqui, que vai ter na Presidente Vargas. Aí, quando tiver tudo certinho, a gente combina para fazer lá. Legal. Tá convidada já. Viu? Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.